Eu tô assistindo Fargo e na mesma semana eu comecei a assistir a nova série da Apple, Cape Fear, que é o remake de Cabo do Medo. Deixa eu te fazer outra pergunta. Qual é o seu maior medo? Teve um momento no primeiro episódio que eu parei o vídeo e voltei 3 vezes só pra confirmar uma coisa. Aquele ali é o mesmo ator, Javier Bardem fazendo Max Casey. O mesmo Javier Bardem que quase 20 anos atrás me traumatizou profundamente com um dos papéis mais icônicos, na minha opinião, do cinema, principalmente terror e thriller, eu não sei nem como é que eu classifico esse filme. Fazendo Anton Chigurh em Onde os Fracos Não Têm Vez. What's the most you ever lost in a coin toss? E isso não é coincidência de escalação. É praticamente o mesmo ator tendo a chance de habitar 2 vezes, décadas à frente, o mesmo tipo de figura. O portador do caos. O homem que a ficção usa para testar se a civilização aguenta o próprio peso. Esse vídeo nasceu dessa comparação. Eu quero dar uma dissecada nesse assunto para além do Javier Bardem. Chigurh de um lado, Cade do outro, e usar também um Lorne Malvo de Fargo como o terceiro vértice desse triângulo. Porque foi ele que me levou para essa toca de coelho aí antes de tudo, que eu tô assistindo Fargo só agora. Tem uma cena em Onde os Fracos Não Têm Vez que resume tudo que eu vou falar hoje sobre esse tipo de personagem. Chigurh, que não sei se é esse o nome, beleza, entra num posto de gasolina no Texas, bem decadente, bem quebrado. Chega num senhorzinho ali que é todo simpático, tá todo tranquilo, pra ele escolher um dos 2 lados da moeda, depois ele fazer perguntas ali que ele meio que considera idiotas, né? E essa parada de girar moeda, assim, definitivamente decidindo se aquele cara ia continuar vivo ou morrer ali na hora. A essa altura do filme a gente já sabe quem é o cara, já sabe do que ele é capaz, já tá botando um medo pra caramba, então, por sorte, literalmente sorte, o cara não morre. O negócio é que ele não vê isso como injustiça, porque na cabeça dele, ele não tá decidindo nada. O acaso decide. Ele é só um instrumento. Tá bom. Cara, então. Parabéns. Agora você vai guardar essa moeda, ela volta lá no final. E agora com um motivo extra pra voltar. Onde os Fracos Não Têm Vez é de 2007, dos irmãos Coen, baseado no livro homônimo de Cormac McCarthy. O Bardem ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante por esse papel. E reza a lenda, contada em várias entrevistas da época, que ele ligou pra esposa na época, que achava o personagem impossível de interpretar sem virar caricatura. E os Coen convenceram ele a tentar mesmo assim. Que de caricatura não tem nada, né? Apesar de ter aquele visual bem icônico, né? O resultado é uma atuação construída inteiramente em cima da ausência. Chigurh fala baixo, anda devagar, quase não demonstra emoção. Isso não é escolha estética gratuita, é ciência de percepção. O cérebro humano usa reconhecimento de padrões para prever ameaça. Voz alterada, movimento brusco, expressão de raiva. Quando esses sinais somem, mas o contexto continua sendo o perigo, o cérebro não consegue classificar o estímulo direito. E isso gera uma ansiedade mais profunda que o medo comum. Porque o sistema de alerta simplesmente não sabe a hora de tocar, não sabe se tem que tocar. Olá, qual é o problema? Saia do carro, por favor, senhor. O que é isso? Eu preciso que saia do carro, senhor. E tem uma pesquisa que eu preciso trazer aqui, porque ela quase parece ficção. O caso do neurocientista James Fallon, da Universidade da Califórnia em Irvine. Fallon passou a carreira toda estudando o cérebro de psicopatas violentos através de ressonância magnética, procurando um padrão específico, como baixa atividade no córtex orbitofrontal e na amígdala, áreas ligadas à empatia e regulação emocional. Só que em 2005, durante um estudo paralelo com a própria família, ele escaneou o próprio cérebro por engano, junto com o de vários assassinos que ele estudava. E o padrão dele bateu perfeitamente com um dos psicopatas. Fallon não é violento, teve uma infância estável, uma carreira de sucesso, mas o achado dele reforçou uma linha de pesquisa liderada pelo neurocientista James Blair, que mostra que psicopatas frequentemente têm uma amígdala hipoativa. A estrutura do cérebro responsável por processar medo e sofrimento alheio simplesmente responde menos. E isso levanta uma pergunta que atravessa Chigurh inteiro. O que a gente chama de maldade pura pode ser biologicamente uma falha bem específica de hardware. Você veio com defeito, irmão.
não uma escolha moral no sentido que a gente costuma imaginar. Um detalhe pequeno que reforça a ideia central do personagem. Ele está fora do tempo, fora do lugar, uma anomalia ambulante numa paisagem que deveria ser familiar. E tem a arma, né? A pistola de ar comprimido, a tão famosa pistolinha de vento, usada normalmente para abater gado, que Shigu usa para matar gente e destravar fechaduras. McCurdy pegou essa ideia da observação real de matadouros do Texas. E o detalhe simbólico é brutal quando você parar pra pensar. Shigu trata os seres humanos literalmente como os animais são tratados nessas fazendas de abatedouro. Ele não vê diferença entre um ser humano e um gado sendo abatido em uma fazenda. Ele se sente acima, ele se sente superior. É brutal, brutal. Dá pra ficar parado, por favor, senhor. E agora, quase 20 anos depois, Barden assume Max Cady na nova série da Apple TV, que está, nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, ainda em seus últimos episódios da primeira temporada, né, ainda estão saindo os episódios. E o interessante é que ele realmente não está imitando o De Niro do filme antigo, né? Eu esqueci, tem dois, né? O do De Niro já é um remake, né? Mas eu acho que talvez seja a referência mais fresca na memória da galera. Então ele não tá imitando o cara, ele tá... Vocês sabem do potencial dele. Ele tá construindo um terceiro Cade num contexto diferente. A crítica descreveu a nova versão como algo que expande a narrativa original de Vingança para um formato de 10 episódios, atualizado para examinar a obsessão americana contemporânea com true crime. E é bem ácido e interessante como alguns elementos estão sendo implementados mesmo da atualidade. Se Shigu é ausência, Cade é ritual. Nas versões de cinema, Cade se cobre de tatuagens bíblicas e trata cada etapa da perseguição como uma cerimônia de justiça divina distorcida. Ele não terceiriza a decisão pro acaso, como Shigu. Ele terceiriza para uma literatura pessoal e obsessiva das escrituras. Isso tem nome na psicologia forense: justiceiro messiânico, padrão em que o indivíduo racionaliza violência extrema como cumprimento de um dever moral superior e não como crime. Ele se sente realmente um paladino da justiça, da moral e da ética dos bons costumes. E esse padrão aparece fora da ficção. O caso mais claro disso é o do BTK Killer, que vocês aí, amantes de true crimes, devem conhecer muito bem. Dennis Rader, dos Estados Unidos, ele matou pelo menos 10 pessoas na região de Wichita, Kansas, entre 74 e 91. Escolheu o próprio codinome, sigla de Bind, Torture, Kill, e tratava cada assassinato como um protocolo com etapas fixas, quase religiosas. O mais perturbador, durante quase 30 anos sem ser descoberto, Rader era presidente do conselho da própria igreja luterana e fiscal de compliance municipal, o cargo mais burocrático e comum que se pode imaginar. Ele só foi pego em 2005 ao mandar um disquete para uma emissora de TV, achando que o arquivo não podia ser rastreado. Bizarro, pra você ver aí como é que o mal espreita aí, né, onde você menos espera. Tem outro caso real que conversa direto com esse padrão ritualístico, e é ainda mais perturbador do que o do BTK, pelo tempo que levou para ser resolvido. O Golden State Killer Joseph James DeAngelo. Ele cometeu pelo menos 13 assassinatos e mais de 50 na Califórnia entre 74 e 86, sempre com um método extremamente controlado. Invadia casas, estudava as rotinas das vítimas com antecedência e mantinha um ritual quase idêntico a cada ataque. Ele só foi identificado em 2018, mais de 40 anos depois, através de uma técnica chamada genealogia genética investigativa, cruzando o DNA de cena do crime com um banco de dados genealógicos abertos ao público. E, mais uma vez, o padrão da banalidade. DeAngelo foi policial por boa parte da própria carreira criminosa, inclusive treinado em técnicas de investigação que ele depois usava para não deixar rastros, né, para encobrir as próprias pegadas. Esse tipo de disciplina compulsiva no crime tem um nome dentro da psicologia forense. Chama-se assinatura comportamental, que é diferente do modus operandi. O modus operandi é o método prático, como o criminoso age para ter sucesso. A assinatura é o elemento emocional, ritualístico, que não muda, mesmo quando o método evolui. Porque ele satisfaz uma necessidade psicológica do agressor, não uma necessidade prática. É exatamente esse tipo de assinatura emocional que Cade carrega. A vingança dele tem um roteiro fixo porque, para ele,
O ritual em si é o ponto, não só o resultado. Esse contraste entre ritual macabro e vida pública banal é o que a filosofia Hannah Arendt chamou de banalidade do mal, termo que ela cunhou observando o julgamento de Adolf Eichmann, organizador logístico do Holocausto em Jerusalém em 1961. A conclusão dela foi que o mal muitas vezes não vem de gente que se vê como um monstro, vem de gente que parou de questionar o próprio procedimento. Cage, na tela, é a ficção pegando essa ideia e virando ela pelo avesso. Um homem que usa a linguagem do ritual e da fé para dar estrutura racional a um impulso que não tem racionalidade nenhuma. O que me fascina em ver Bardem fazer isso é justamente o contraste de método. Shigur é interpretado de dentro para fora, como ausência de emoção. Cage, nas mãos dele, ganha uma performance mais quente, mais verbal, mais teatral, porque Cage quer ser visto, quer que a família saiba exatamente quem tá caçando ela. Já Shigur nem precisa que você saiba o nome dele. E é aqui que Fargo entra. Sim, eu tô assistindo isso agora e realmente, que bom que eu tô assistindo, né? Porque é sensacional. Porque foi assistindo a primeira temporada que essa obsessão toda começou pra mim. Noah Hawley construiu a série inteira dentro da estética dos irmãos Coen, que dirigiram justamente Onde os Fracos Não Têm Vez. Billy Bob Thornton faz Lorne Malvo como uma resposta direta a Shigur. Mesma frieza, mesma imprevisibilidade, só que solto numa cidadezinha gelada e ingênua de Minnesota. A diferença é crucial. Malvo não mata só com as próprias mãos. Ele corrompe. Ele sussurra no ouvido de gente frustrada, como o Lester Nightguard, que é um antagonista, não sei, da primeira temporada, mostrando que a violência é uma porta que ninguém tem coragem de abrir. Numa das cenas mais marcantes da temporada, ele solta literalmente corvos de dentro de um carro. Imagem quase bíblica de praga. Isso tem paralelo direto num dos experimentos mais famosos da psicologia, o experimento de Milgram, na Universidade de Yale em 61, o mesmo ano do julgamento de Eichmann, o que reforça a ligação. Milgram queria entender por que pessoas comuns obedeceram ordens de extrema violência durante o período nazista. No experimento, participantes eram instruídos por uma figura de autoridade a aplicar choques progressivamente mais fortes em uma outra pessoa, sem saber que os choques eram falsos, então elas acreditavam que eram de verdade. A maioria continuou aplicando choques que acreditavam serem letais só porque uma voz de autoridade dizia que o experimento precisava continuar. E dá pra ir além de Milgram. Em 71, 10 anos depois, o psicólogo Philip Zimbardo conduziu o experimento da prisão de Stanford, dividindo estudantes voluntários em guardas e prisioneiros, dentro de uma simulação no porão do departamento de psicologia da universidade. O experimento, que deveria durar 2 semanas, precisou ser interrompido em 6 dias, porque os guardas começaram a desenvolver comportamentos abusivos reais, e os prisioneiros mostravam sinais graves de sofrimento psicológico. Décadas depois, Zimbardo usou esse estudo para formular o conceito de efeito Lúcifer, a ideia de que situações específicas, mais do que traços de personalidades fixos, podem levar pessoas comuns a cometer atos de crueldade real, desde que o contexto autorize. E aqui o contexto se mostra extremamente importante. Vale dizer que o experimento de Zimbardo sofreu críticas metodológicas sérias nas últimas décadas, incluindo evidências de que ele teria instruído os guardas a agir de forma mais dura do que o estudo original sugeria. Mesmo assim, um conceito central, que o ambiente e a autorização social influenciam um comportamento violento mais do que a gente gostaria de admitir, segue muito relevante. E tem outro nome dentro da psicologia social: desengajamento moral. Teoria do psicólogo Albert Bandura, que descreve os mecanismos mentais que uma pessoa usa para se distanciar da própria consciência antes de cometer um ato que sabe ser errado, como reclassificar a vítima como merecedora, como difundir a responsabilidade entre várias pessoas, ou simplesmente obedecer uma autoridade que sabe mais. Malvo, na prática, é um catalisador de desengajamento moral ambulante. Ele não convence ninguém a ser mal, ele só remove um a um os freios que a consciência de cada pessoa já tinha construído. Juntando os três agora, Shigur representa o acaso como força externa e impessoal. Cage representa a vingança sacralizada, pessoal e ritualizada. Malvo representa o contágio. Ele não é a tempestade. É o vírus que revela a tempestade que já existia dentro de cada um. E aqui eu quero voltar para o que abriu esse vídeo, o fato de ser o mesmo Bardem. Tem uma coisa que acontece quando um ator revisita o mesmo tipo de papel
décadas depois. Ele não tá só repetindo um registro, ele está em diálogo com a própria carreira. Barden, construindo Cage agora, carrega no corpo o peso de quem já sabe exatamente o efeito que o silêncio de Chigurh causou. E escolhe dessa vez um caminho oposto: teatralidade, verbo, fé distorcida em vez de ausência calculada. E isso é raro. A maioria dos atores que definem um vilão icônico passa a carreira inteira tentando não repetir a mesma fórmula. Barden faz o oposto, aceitou o convite de encarnar de novo o mesmo arquétipo, só que sob uma lógica interna completamente diferente. E isso, para quem estuda atuação e construção de personagem, é praticamente um estudo de caso sobre quantas variações existem dentro de uma única categoria do mal. Tá aí fragmentado que não nos deixa mentir. O tempo irá inocentar James McAvoy, vocês vão ver. Existe um modelo dentro da psicologia da personalidade que ajuda a costurar tudo isso. O Dark Triad, ou Tríade Sombria, formulado pelos pesquisadores canadenses Doroy Paulius e Kevin Williams em 2002. O modelo descreve 3 traços de personalidade que juntos formam um perfil consistentemente associado ao comportamento antissocial: narcisismo, o senso inflado de autoimportância, maquiavelismo, a manipulação estratégica e fria dos outros para atingir objetivos, e psicopatia, a ausência de empatia combinada com impulsividade e busca por sensação. O interessante é que Chigurh, Cage e Malvo praticamente dividem esses 3 vértices entre si, cada um puxando mais para um lado. Malvo é majoritariamente maquiavélico. Ele manipula, ele arma situações, ele usa as pessoas como peças. Cage tem uma dose forte de narcisismo místico. Ele se vê como uma figura central de uma narrativa de justiça cósmica que gira em torno dele. E Chigurh é o psicopata quase em estado puro, sem necessidade de reconhecimento, sem vaidade, só execução fria de um princípio que ele mesmo criou. Barden, curiosamente, interpretou 2 vértices completamente diferentes desse mesmo triângulo em momentos diferentes de carreira, o que reforça a leitura que a gente faz lá atrás. Vale lembrar também, ter traços da Tríade Sombria numa escala de personalidade não torna ninguém um assassino. A esmagadora maioria das pessoas com pontuação alta nesses traços nunca comete crime nenhum, muitas vezes canalizando isso para ambientes competitivos como negócios ou até mesmo política. E aqui no Brasil a gente tá sentindo isso na pele, né? O que a ficção faz é pegar esses traços no seu grau mais extremo, isolado de qualquer filtro social, e coloca na tela pra gente observar em segurança algo que na vida real quase sempre vem disfarçado. Voz que não grita, no caso de Chigurh. Ritual que disfarça o impulso de racionalidade, no caso de Cage. Contágio que se projeta em vez de agir direto, no caso de Malvo. 3 sintomas diferentes de uma mesma doença narrativa. A prova de que a civilização é uma casca fina e que debaixo dela sempre existiu caos. A mesma ficção só nos dá a chance seguríssima de olhar para isso de longe, na tela, sem correr risco nenhum. Quando você vê Barden alternando em Chigurh e Cage, você está essencialmente vendo essa escala clínica interpretada 2 vezes pelo mesmo homem, com 2 texturas completamente diferentes. A moeda que Chigurh jogou naquele posto de gasolina em 2007 ainda está girando, só que agora ela caiu de um jeito diferente. O mesmo ator, quase 20 anos depois, decidiu não fugir do mal que o consagrou. Decidiu voltar, só que dessa vez, em vez de silêncio, ele escolheu a voz que cita a Bíblia. Se esse tipo de personagem também te fascina, comenta aqui embaixo: Chigurh, Cage ou Malvo? Qual desses te assombrou mais? E se você curtiu essa forma de olhar para o cinema, é basicamente o que esse canal vai virar daqui pra frente. Se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos, indica para aquele seu parceiro de True Crimes e até o próximo vídeo.